Estamos aqui com um Porsche 928 79, tá? Esse carro é equipado com um V8 4.5 que rende 220 cavalos, né? E essa unidade especificamente tem câmbio manual, né? E curiosamente esse câmbio ele é colocado na traseira para melhorar a distribuição de peso do carro. E mais curiosamente ainda, né, principalmente por ser na década de 70, esse carro já dispõe de embreagem multidisco. O Porsche 928 foi lançado no meio da década de 70 com a intenção de substituir o 911. No entanto, a história mostra pra gente que não foi bem isso que aconteceu. Mas isso não torna o carro menos interessante para a história da marca, muito menos para a história do automobilismo. Hoje eu estou muito empolgado para mostrar esse carro, que é diferente de tudo que a Porsche tinha mostrado ao mercado. O 928 ia contra tudo que a Porsche já tinha apresentado e tudo que era característica da marca até então. Com motor V8 refrigerado a água colocado na dianteira, carroceria com linhas totalmente diferentes das apresentadas pela Porsche até então, e o interior requintado e luxuoso, o 928 veio para mostrar que dava para ser um Porsche sem ser necessariamente um 911. Então galera, dando aqui uma voltinha com o 928 agora, pra gente falar um pouco sobre o carro, vocês sentirem um pouco o que esse carro é. Apesar do carro ser muito, né, mal visto, entre aspas, né, porque as pessoas falam muito sobre o 928, que ele foge muito do que a Porsche era, da essência, né, de que a Porsche perdeu a essência colocando o motor na frente, enfim, de design, né, que é muito controverso e tudo mais. Mas eu vou falar pra vocês que é um carro muito gostoso de dirigir, com uma posição de dirigir muito baixo, né? Você senta muito baixo, né? Com uma posição de dirigir com um banco que te veste bem, né? Então, eu acho que por mais que falem mal do carro, né, que tenha todo esse estigma em volta do carro, eu acho muito legal. É um carro que tem um apelo muito bom, né? Tem essa posição de dirigir muito gostosa e o V8 responde muito bem. Então a gente tem um V8 que tem bastante torque em baixa, né, como é comum em V8, mas também a gente tem um V8 que gira, né, mesmo sendo um V8 do final da década de 70, é um V8 que tem uma resposta bem interessante, né, ele não é esses absurdos todos de força, né, como a gente tá acostumado com o V8 mais moderno, mas você pisa aqui e ó, o carro vai e ele vem com bastante empolgação, né? A gente vê que demora um pouco até essa resposta, mas até por ser um câmbio muito longo, né, isso acaba fazendo com que seja dessa forma, mas ainda assim é um carro extremamente prazeroso de andar. Como eu falei, além da posição de dirigir muito boa, a gente tem uma visibilidade muito boa nesse carro, né? Esse carro tem bastante área envidraçada, então a gente tem uma visibilidade muito boa mesmo sentando muito baixo, né? Porque é bem comum em carro onde você tem essa posição de banco baixa, você tem uma visibilidade ruim. E não é o caso aqui no 928, né? O 928 ele tem uma posição muito boa de dirigir e uma visibilidade excelente. Dá uma esticadinha de primeira aqui, ó. Comentei, realmente é um carro que empolga, né? É um carro que realmente é bem gostoso de dirigir, bem gostoso de andar. E
E o V8 traz umas respostas bem interessantes para algo da década de 70, né? Se a gente for pensar em termos de como comparar esse V8, né, eu diria que é um V8 que se compararia a algo ali já da década de 90, como na Mercedes, que a gente fez avaliação aqui no canal, né, na 500 SL. Então é bem surpreendente para um V8 dessa idade. A gente tem aqui uma direção que é relativamente pesada, né? Esse carro tem direção hidráulica, mas é uma direção pesada, mas que é extremamente direta. Ela traz resposta muito boa pra gente aqui, né? Obviamente muito boa, tomando como parâmetro a época do carro, né? Tomando como parâmetro aí a década de 70, né? Se a gente for pensar em carros, né, dessa época, principalmente norte-americanos, que são mais comuns, né, de a gente ter mais familiaridade, esse carro é muito justo, esse carro é muito direto em relação a carros norte-americanos dessa época, né? Carros europeus dessa época já são um pouco mais isso aqui, né, um pouco mais essa roupagem, mas ainda assim o 928 ele consegue ser um pouco mais do que a gente espera, né? E digo a vocês que ele consegue ser bem mais do que dizem, inclusive, né? Por ser um carro que, como eu disse, tem essa estigma nem sempre muito boa. Primeirinha, dá mais uma esticadinha aqui. Esse carro tem painel em milhas, né? Esse carro veio importado dos Estados Unidos, então muitas vezes a gente acaba até se enganando aqui um pouco com velocidade que o painel mostra, mas realmente é uma tocada muito gostosa, né? Para algo da década de 70 é realmente muito bom, né? Pensando que isso aqui não era um 911, né? Não era para ser algo só esportivo, né? Esse carro tinha a ideia de trazer algo mais luxuoso para Porsche, né? Então, pensando pelo lado do luxo, né, aliado a um V8, esse carro tem respostas muito boas e é bem legal de dirigir, bem legal mesmo. Então, galera, estamos aqui agora no interior do 928 para mostrar para vocês curiosidades e pontos negativos, tá? E pô, você vai falar de ponto negativo de um Porsche? Sim, vou falar sobre o ponto negativo de um Porsche. Não é porque é um Porsche que vai deixar de ter pontos negativos ou coisas que às vezes não são tão bem pensadas ou não ficaram tão bem adequadas ao carro, tá? Outras ficaram extremamente bem adequadas. Então o primeiro ponto que eu vou falar é o seguinte: aqui nós temos o painel de instrumentos do carro, tá? E eu vou fazer a regulagem de altura do volante. Opa! Ele regula a altura do painel junto com o volante. E eu vou falar para vocês, isso é uma belíssima sacada da Porsche. Por quê? O banco do carro não tem regulagem de altura, tá? Então eu, por exemplo, que sou mais baixo, tenho uma grande dificuldade de ver a frente do carro porque o painel atrapalha. Então o painel descer junto com o volante ajuda muito nessa visualização, tá? Então esse é um ponto muito legal do carro, uma curiosidade bem relevante sobre o carro, tá? Um outro ponto agora que não é tão positivo, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: é aqui a alavanca de câmbio. O que acontece? Esse carro está com uma folga no trambulador, o que é extremamente normal para carros antigos, tá? Assim, é possível ser corrigido e é algo que vai ser corrigido com toda certeza,
Mas carro antigo, quem tem carro antigo, tá sempre sujeito a aparecer uma coisa ou outra e tem que ir corrigindo com o passar do tempo, tá? Mas o que incomoda, na verdade, é o quão longo é o curso das trocas de marcha desse carro, tá? Então, assim, junta isso com esse trambulador que tá meio ruim, acaba que isso incomoda um pouco no uso, tá? Essa movimentação da alavanca acaba incomodando um pouco, beleza? Então, esse é um ponto que eu ia ressaltar. Um outro ponto bem curioso e bem estranho é o seguinte, eu não sei se dá para ver direito o freio de mão do carro, tá? O freio de mão dele fica na lateral do banco, certo? Aqui nessa lateral. É muito bom porque livra o espaço do console central. Porém, se eu fechar a porta, o espaço fica meio ruim aqui para eu conseguir soltar o freio de mão, porque o apoio de braço meio que me atrapalha, tá? Então, uma solução que é muito boa por livrar espaço do meio do console do carro, porém não tão bem pensada pela posição que ficou aqui em relação ao forro de porta, tá, do carro. Esse é um ponto que eu ia colocar como não tão positivo. Então vamos lá, eu tô com o banco dianteiro totalmente regulado para frente, tá? E sentado aqui nesse belíssimo banco traseiro, tá? Com um apoio central aqui de braço, um porta-objetos, um cinzeiro na verdade. Se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. E o banco traseiro do carro, deixa eu mostrar aqui o banco do outro lado, se resume a esse espaço mínimo, né? Obviamente, pô, Gustavo, isso é um 2+2, é um carro que não é para transportar pessoas aí atrás e tudo mais. Com certeza, concordo com vocês. Mas, poxa, eu tô aqui dentro, eu não ia deixar de mostrar uma curiosidade de como é o espaço, como é sentar aqui no banco de trás de um 928, certo? Então vou aproveitar e mostrar uma outra curiosidade. Vamos lá. Sim, o 928 tem quebra-sol para o banco traseiro. E esse quebra-sol ele fica na tampa do porta-mala, né? Então, uma curiosidade aqui é como o banco traseiro fica já na área envidraçada do porta-mala, ele tem o quebra-sol para amenizar essa área envidraçada aqui na careca. É bem legal, muito bem pensado, pena que não tem espaço, mas o carro é muito, muito legal, inclusive o banco traseiro. Eu não podia deixar de mostrar aqui essa curiosidade para vocês, mesmo com todo esse aperto. Agora, falando em espaço, o que não tem de espaço aqui no banco traseiro, a gente veio aqui pro porta-mala. Pensa num lugar espaçoso, tranquilo, bom de ficar, ainda mais se rebater aqui o banquinho traseiro. Veja que ele deita, né? Fica aqui um vão reto, o outro tá aqui levantado, né? E é isso, aqui atrás tem bastante espaço. É muito melhor viajar no porta-mala do 928 do que no banco traseiro. Obviamente, né? A gente tá aqui com a tampa do porta-mala aberta, eu tô falando pra sacanear, mas realmente o porta-mala do carro é muito, muito bom. Cabe um ser humano gordo sentado aqui atrás numa boa. Beleza? Galera, então acho que era isso de curiosidade sobre o 928. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem, se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito. E se vocês tiverem alguma sugestão, pode colocar aí nos comentários que a gente está sempre de olho para trazer mais coisas legais e novidades para vocês. Beleza? Valeu!